Você começa, se empolga, mas do nada trava, para. Se você é uma mulher que tem capacidade potencial, mas se vê dessa forma, fica até o final desse vídeo que você vai entender o porquê você age assim. E não é falta de capacidade ou muito menos preguiça, como muita gente acredita. Você começa algo novo, mas de repente começa a vir a dúvida, a insegurança, o medo, e aí você para. Aí muitas das vezes você tenta de novo, volta com todo aquele gás, tenta mais uma vez ou tenta uma coisa diferente e acontece a mesma coisa, e esse ciclo ele começa a se repetir. E com isso você se frustra, você começa até duvidar de você mesma. E eu quero te contar uma verdade. Você não comece e para porque você não tem potencial, porque você não é capaz de fazer isso, mas é porque o seu emocional muitas das vezes não está sustentando o seu crescimento. Crescer exige exposição. A exposição, ela ativa o medo do julgamento. O medo do julgamento, ele ativa uma autossabotagem. E a autossabotagem faz você parar. E aí você para e não faz mais nada. E vive nesse ciclo. Começa, começa e para. Não adianta você aprender sobre vendas e não conseguir praticar. Você aprende mais estratégia, mas não consegue tirar do papel. Você começa a criar conteúdo, mas logo você para. Começa algo novo, mas também não sustenta. E sabe qual o maior problema disso? Você sempre vai achar que precisa de mais técnica, de mais conhecimento, quando na verdade você precisa de sustentação emocional. Quando uma mulher começa a trabalhar o seu emocional, ela para de desistir, ela para de começar e parar, ela começa a sustentar o seu crescimento. Ela começa a agir mesmo com medo, mesmo com insegurança. Foi por isso que eu criei a comunidade Líderes da Própria História. Um ambiente onde a mulher não precisa crescer sozinha, ela tem apoio emocional, apoio profissional, um ambiente seguro de crescimento, de avanço, onde nós vamos olhar tanto para o emocional quanto para o profissional para crescermos, para evoluirmos. Um lugar onde você não aprende só a vender, mas você também aprende a se sustentar durante esse processo. Se você está cansada de começar e parar, não consegue sustentar o seu crescimento, o link para fazer parte da comunidade está lá na descrição. Clica lá no link para saber mais informações de como fazer parte da comunidade. E aí você fala, tá bom, Karen, entendi, me identifiquei, mas e agora? Como é que eu resolvo tudo isso? É simples, você precisa identificar o que tem por trás disso. O que está agindo por trás, quais são os gatilhos que estão sendo ativados em você. Você vai precisar fazer essa análise, vai precisar fazer essa reflexão. Para aí então começar a agir, começar a mudar o seu padrão de comportamento. É muito normal, é comum sentir medo. O que não é comum é parar quando se tem medo, não agir apesar do medo. Isso não é comum. Você pode sentir medo, mas você precisa agir apesar desse medo. E aí você vai começar a aprender a agir mesmo com insegurança. A insegurança, o medo, ele não vai ser um fator que vai te paralisar. Você vai precisar reprogramar tudo aí no seu padrão para começar a agir mesmo sem se sentir confortável. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. E aí, dentro da comunidade, a gente identifica tudo isso e cria também plano de ação, porque não adianta você saber o que fazer se você não consegue sustentar, se você não consegue colocar em prática tudo isso, né, de forma individual, sozinha. Se você precisa de uma ajuda para sustentar todo esse processo, a comunidade é um lugar que você precisa estar. Vamos para alguns exemplos práticos para você entender. Como aqui eu falo com você, mulher que é empreendedora, eu vou trazer alguns exemplos de mulheres que empreendem. É comum, você vai se identificar porque provavelmente você passe por isso por aí. Assim como eu passo por aqui, eu tenho certeza que você também passa, porque isso é muito comum na vida de uma empreendedora. Sabe aquela sensação de que tudo que você faz não está bom o suficiente?
Você grava um conteúdo para postar e aí você assiste e você não gosta, você acha que tá ruim o seu conteúdo. O seu padrão antigo iria te dizer, então apaga, não posta, esquece isso, deixa isso para lá. O seu novo comportamento vai te dizer, posta assim mesmo. É melhor feito do que perfeito, precisa estar feito e você fez. Então você vai postar do jeito que está. E aí você começa a observar os seus comportamentos e você muda a sua mentalidade. E mesmo não se sentindo segura, mesmo achando que realmente o conteúdo não está bom, você vai fazer. É um compromisso que você vai assumir com você mesma. Isso é agir apesar da insegurança. Você está se sentindo insegura, mas mesmo assim você age. Outro medo muito comum, o medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar, vão falar. E aí você fica com aquilo, mas e se eu postar e ninguém comentar? E se ninguém curtir? E se me criticarem? E se rirem de mim? Esse é o seu padrão antigo. O seu novo padrão, você vai pensar o seguinte: eu preciso postar porque se eu não aparecer, é mais difícil das pessoas lembrarem de mim quando elas forem comprar algo, quando elas precisarem do meu serviço, do meu produto. Então eu preciso postar sim. Você vai começar a não se importar mais com a atitude das pessoas, mas você vai se comprometer com o seu trabalho e ter a convicção de que você precisa aparecer para que as pessoas vejam o que você faz, para que as pessoas conheçam o seu produto. Então você sabe, eu sou uma empreendedora, eu preciso vender. Para vender, eu tenho que oferecer o meu produto, eu preciso divulgar o meu serviço, né? Então, apesar do medo, do julgamento, das críticas, você vai fazer, porque é para o crescimento do seu negócio. Você não olha mais para suas emoções, para os seus medos, mas você começa a olhar para o resultado que você quer alcançar. Sabe quando você começa a postar, você tá bem animada e aquela semana você posta bastante, daqui a pouco bate um desânimo e você some. Você não posta mais, você perde o ritmo. Isso também precisa ser realinhado. Não são mais as suas emoções que dominam aquilo que você vai fazer. Você vai se comprometer com o seu objetivo, você vai se comprometer com o resultado que você quer alcançar. Então você vai definir o que é viável para você, postar uma vez por semana? Então você vai se comprometer em postar uma vez por semana. 2 vezes por semana, 3 vezes? Você vai fazer um combinado com você mesmo. Olha, então eu vou postar independente do meu sentimento. Independente se eu vou estar animada ou desanimada, eu vou fazer. Por quê? Você não pode agir dominada pelas suas emoções. O seu racional que tem que tomar essas decisões e não as suas emoções. A comparação também é muito comum nesse processo. Sabe quando você vê uma pessoa que está fazendo muito, ela aparece todo dia, ela tem um bom engajamento, né? Ela viraliza e aí você começa a se comparar. Nossa, mas essa pessoa tem tanto engajamento, ela consegue estar ali frequente todos os dias, eu não consigo. E aí o seu padrão antigo se fazia comparar com essa pessoa. O seu novo padrão, o seu novo comportamento vai te trazer para a sua realidade. Você vai entender qual é a sua realidade. Às vezes aquela mulher, ela aparece todo dia porque ela já está mais avançada no processo. E você ainda está no seu processo, no seu ritmo. Você vai começar a trazer para a sua realidade, não mais olhar para a realidade do outro. E aí, em vez de estar olhando para a vida do outro, você vai olhar para a sua. Você vai falar o que eu preciso fazer hoje para o crescimento do meu negócio, para o avanço do meu negócio, que seja uma atividade, mas que você faça alguma coisa pelo seu negócio naquele dia, olhando para a sua realidade, não para a realidade do outro. O ciclo de começar e parar. Começar e tentar outra coisa, faz uma coisa, não termina e já quer tentar outra coisa. Quando você começar algo e você desanimar e você se perceber indo começar uma outra coisa, você vai
parar e vai falar, não, eu ainda não terminei aquilo que eu estava fazendo. Em vez de começar uma outra coisa, você vai voltar e terminar aquilo que você começou. E com isso você para de repetir os ciclos, de começa, para, começa outra coisa, para e nunca termina nada. Então aqui você para de agir pela emoção, você começa a trazer a consciência dos seus atos e você começa a terminar aquilo que você está começando. Em vez de começar uma coisa nova, você vai olhar, mas será que eu terminei aquilo que eu comecei? Você para de se mover pela emoção e você começa a se comprometer com o processo, como a mulher adulta que você é. A mulher que cresce não é aquela que está sempre motivada, sempre vai estar animada para fazer, mas é aquela que faz mesmo quando ela não está se sentindo animada, não está se sentindo motivada. É aquela que não age pelas emoções, mas ela age pelo que precisa ser feito. Ela age pelo objetivo que ela quer alcançar, porque se ela não fizer, ela não vai chegar onde ela quer chegar. Eu sei que não é fácil essa caminhada, né? Eu sei que não é fácil redefinir, reprogramar os nossos padrões. Muitas vezes sozinha na caminhada a gente se perde, a gente volta sempre para o padrão antigo, e esse é o intuito da minha comunidade, né? Saber o que fazer, mas ter também apoio nesse processo, ter alguém ali que te ajude a sustentar todo esse processo. Então, link na descrição se você quiser fazer parte, estar em um ambiente de crescimento que te ajude a sustentar todo esse processo. Clica lá e vem saber mais. Me conta se você se identificou com algum desses padrões que eu trouxe aqui, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui para eu saber. Espero que tenha feito sentido e que eu tenha conseguido agregar de alguma forma aí na sua vida. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve aqui, vamos evoluir juntas. Curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa desse conteúdo e nós nos vemos no próximo vídeo.